Irmãos, nós vamos trazer a palavra de Deus nesse momento. O texto é Isaías 9, versículo 6. Abra a sua Bíblia. Hoje é uma noite festiva, não tem horário para terminar, não. Isaías 9. Vamos ler alguns versículos. Eu vou preferir segurar o microfone, porque fica melhor. Então vamos ler Isaías 9 até o 6. Isaías 9, versículo 1 a 6. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, pode dizer comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Querido Deus, ilumina a nossa mente e dá-nos as tuas palavras para que sejamos fortalecidos, porque é a tua palavra que nos fortalece. E pedimos a tua iluminação para que possamos tomar posse dela nessa noite, que ela faça bem a todos nós, nos alimente espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou começar a pregação, fazendo uma pergunta que é para uma provocação. O que seria de nós se Jesus não tivesse nascido? O que seria do mundo se Jesus não tivesse nascido? Não sei se você não consegue pensar no que seria o mundo sem Cristo, sem Ele ter nascido. E aí nós temos, irmãos, uma certeza de que certamente nós não iríamos nunca saber de que alguém foi curado. Nós não iríamos ter ensinamentos tais como as bem-aventuranças. Se Jesus não tivesse nascido, o mundo seria um caos. Jesus é a luz do mundo. Mas se ele não tivesse nascido, às vezes é difícil pensar em coisas que podem não ter noção de realismo, de acontecimento, de ter existido. Mas é bom que a gente faça essa comparação com o que não foi, mas comparar com o que foi. Graças a Deus, Jesus nasceu. Jesus nasceu. E com esse nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que aqui em Isaías está como promessa, porque Jesus nasceu aproximadamente 700 anos depois dessa promessa. O texto está bem claro: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e assim vai. Então, certamente Deus trabalhou com o seu povo no Velho Testamento
Mas se Jesus não tivesse nascido, seria caótico o mundo. Seria difícil para a gente imaginar as curas, os milagres, as maravilhas, e principalmente, se Jesus não tivesse nascido, ninguém iria para o céu, porque só Cristo salva. Então ele veio para dar vida, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Deus não criou os homens para morrerem, mas o único homem que Deus criou para morrer foi o seu Filho Cristo, Jesus. Jesus foi o único que já sabia que vinha para morrer, mas ao mesmo tempo sabia também que vinha para ressuscitar, para pegar sua vida de volta, e vinha para salvar a igreja, os seus escolhidos. Jesus é o único Salvador. E esse texto, irmãos, especificamente o versículo 6, que é o que eu vou meditar mais, explorar mais nesse texto, falar sobre algumas coisas importantes que nos beneficiam e muitas vezes nós não temos nem noção. Que se começar a ler o versículo 6, você já vai ver uma coisa importante. Um menino nos nasceu. Nasceu para nós. Claro que quando você recebe netos, 2 netos, no meu caso, a gente sabe que esse meu neto nasceu para mim também. E nesse mesmo sentimento de pertencimento, então, porque o menino nos nasceu, então Isaías está se referindo à humanidade. Um menino que nos nasce, um filho que a nós é dado, que nos deu. Então Jesus nasceu para nós, para mim e para você. Jesus nasceu para salvar o mundo, todos nós sabemos disso. Mas o que o texto fala sobre ele é muito profundo, irmãos. Esse menino que nos nasceu, mesmo 700 anos antes do seu nascimento, mas ele já veio com um propósito. Assim como Deus tem um propósito na vida de todos nós, o Senhor Jesus Cristo nasceu com um propósito, que é salvar a humanidade. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O texto vai continuar dizendo que o governo está sobre os seus ombros. Certamente que esse governo, imagino que na cabeça de Isaías, esse período atrás tão longo, seria de Israel, o povo de Deus, que precisava de um governador, de alguém que organizasse a nação. Israel precisava de alguém que pudesse governar ao país. E o governo está sobre os seus ombros. E o que mais me maravilha ainda, continuando a ler o versículo 6, é que diz assim: e o seu nome será. O seu nome será. Então nós gostaríamos de tecer alguns comentários sobre a importância do nome de Jesus que nasceu. Senhor Jesus que nasceu. Não vou me delongar na questão do seu nascimento em Belém, a questão da cantata dos anjos, coral, mas vou, irmãos, me deter nas palavras aqui ditas por Isaías, que o seu nome será, em primeiro lugar, maravilhoso. E essa palavra maravilhoso, ela tem a ver com maravilhas, com coisas boas. Um menino que nasce maravilhoso, um menino que não tem nada nele que não seja para glorificar a Deus, que é Cristo. Seu nome será. Então, o próprio Isaías está fazendo uma exegese, ou uma análise do nome de Jesus. Maravilhoso, faz maravilhas.
cura pessoas, ressuscita mortos. São maravilhas feitas por Ele, porque seu nome é maravilhoso. Em seguida, vem o nome de Conselheiro. Esse menino que nasce, ele dá conselhos. Estava lendo outro texto aqui sobre a necessidade que nós temos de consultar a Deus, de pedir a Deus direção para a nossa vida. Precisamos de um conselheiro, conselhos. Nós não podemos nos trancar no nosso mundo e achar que nós mesmos sabemos viver, que nós mesmos podemos resolver tudo. Mas graças a Deus temos um Senhor Jesus que aconselha, que nos guia, nos dirige, nos orienta em nossa vida. Quase que todo dia temos que tomar uma decisão, sejam decisões pequenas ou grandes, mas graças a Deus temos a quem buscar, temos um Deus a quem consultar, e devemos fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é conselheiro. Em alguns momentos na vida a gente precisa chamar o Senhor Jesus e pedir: Senhor, me aconselha. Não importa a idade, irmãos, sempre vai ter oportunidade de ficarmos indecisos. E a melhor coisa é buscar aquele que é conselheiro. Temos um Senhor Jesus que não é só um líder religioso, mas é um conselheiro que pode nos atender quando o buscamos. A questão é: eu estou buscando a Cristo? Ou Ele é o último a ser consultado? Ou talvez nem seja. Quem sabe Jesus nem é conselheiro na sua vida, porque você também não o invoca, não o chama. Mas o necessário é, irmãos, na nossa vida hoje, não importa a idade, tenho certeza que até Dona Janete tem dia que ela pede conselho a Deus e diz: Senhor, me ajude. Me ajude a viver esse dia, me ajude a viver essa situação, me ajude a tomar essa decisão. Não é perder tempo, mas consultar ao Senhor Jesus, que é conselheiro, é fundamental. Faça esse teste. Pode ser que a decisão seja simples, mas mesmo assim consulte o Senhor Jesus. Me aconselha, Senhor. Me ajuda, Deus. Me orienta a seguir. Tomar decisão, irmãos, é uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, não sei para você. Mas certas decisões não são fáceis. E nós precisamos investir tempo com Cristo, que é o nosso conselheiro por excelência, para consultá-lo, para verbalizar o que você quer que seja, que o Senhor lhe oriente. Não é só pensar, irmãos. Eu acho que. Mas pedirmos ao Senhor que nos aconselha, conselho. E eu tenho certeza que Ele tem os melhores conselhos para mim e para você. Desse menino que hoje nós estamos falando, do seu nascimento, que é Cristo, o seu nome, a sua característica, né? Poderíamos estar falando sobre as características desse menino. Maravilhoso, um menino que qualquer pessoa gostaria de tê-lo no braço. E segundo, conselheiro, já um homem mais forte, mais adulto, que tem conselhos. Jesus morreu aos 30 anos, mas ele já era adulto. Ele não precisou mais viver mais nem um dia, porque ele alcançou a maturidade ali, morreu e ressuscitou aos 30 anos. E deu conselho a muita gente. E continua, porque ele está vivo, né? Ele ressuscitou e está vivo e está aqui nessa noite, aqui conosco. Aqui não é só pessoas sentadas e um pastor falando, não.
mas aqui é um lugar onde o Senhor Jesus está sendo adorado, ainda que no silêncio dos nossos pensamentos, podemos dizer: estou no lugar certo, na hora certa. Jesus como conselheiro. Em seguida, irmãos, vem que o Senhor Jesus, ele é Deus forte. Mas, para dissecar essa expressão, eu sou muito detalhista, né? Gosto de dissecar que esse Deus, ele tem um adjetivo: Deus forte. O Senhor Jesus é Deus, ele é divino. E aí a gente passaria mais tempo falando sobre a Trindade, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é Deus, e é Deus forte, né? Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. O Senhor Jesus como homem e como Deus. É maravilhoso você qualquer dia estudar isso, né? A divindade de Cristo na pessoa de Cristo e a humanidade de Cristo na divindade de Cristo. Um mesmo Jesus que é Deus, homem. Jesus é Deus primeiro, depois é homem. E é Deus forte. E sendo Deus, ele é forte porque ele é o Deus, o único Deus que existe, Deus da Bíblia, Deus da criação. É difícil muitas vezes separarmos coisas. Jesus é homem Deus? Não, está errado. Jesus é Deus homem. Ele primeiro era Deus e se tornou homem. Ele nem deixa de ser Deus e nem deixa de ser homem. E sendo Deus forte e Deus homem, aí sim nós vamos vê-lo face a face. Porque sendo Jesus Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele identifica-se com o homem. Jesus passou por tudo que o homem passa. Circuncidou, batismo. João Batista não queria batizá-lo, porque sabia quem era Cristo, mas ele disse: deixa por enquanto. Jesus se batizou, Jesus sofreu, Jesus foi perseguido, Jesus sabia o que era a vida humana. Ele andava pelas ruas, ele era uma pessoa real, em corpo. Inclusive o corpo que ele tem continua, porque ele ressuscitou em corpo. Nós vamos vê-lo face a face. Não podemos ver Deus, mas podemos ver Jesus, porque ele foi elevado às alturas. E assim como ele foi, ele voltará e nós poderemos vê-lo. Num dos momentos que Jesus aparece aos discípulos de Emaús, os discípulos não o reconheceram porque ele estava glorificado. Os discípulos de Emaús conversavam com ele e percebiam alguma coisa diferente. Eles mesmos disseram, né? Não ardia o nosso coração quando conversávamos com ele, porque depois Jesus sumiu. Ele ficou um tempo com os discípulos, sumiu, mas ele foi visto pelos discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús confessaram que estavam sentindo algo durante a estrada, quando conversavam com aquele homem que não foi logo reconhecido, mas depois eles perceberam. E era Jesus, queridos, em corpo, um corpo glorificado. Então estamos falando desse Jesus que é maravilhoso, conselheiro, que é Deus forte, Deus que tudo pode e que também é Pai da eternidade. Às vezes eu paro, irmãos, para pensar na questão da eternidade, do espaço, da grandeza, né? A Terra é só um planeta, mas quando a gente pensa em tudo que existe
na questão dos astros, do sol, da lua e de mais coisas que existem. E esse texto fala de eternidade, Pai da eternidade, por conta da grandeza de Deus, que não dá para nós explicarmos até que ponto é grande a grandeza do Pai da eternidade. A eternidade já é algo infinito. E teve um pai. Imagina, você cria alguma coisa, Silene, você faz uma fralda de crochê, dá trabalho. Você faz um trabalho manual, trabalhoso. Para fazer uma casa é difícil, né? Cavar o alicerce, fazer um prédio. Mas vamos pensar numa cidade, né? Arquitetar uma cidade, as ruas, grandes cidades pelo mundo, Nova York. E a gente fica pensando, né, no limite do fazer. E quando a gente pensa que Deus é Pai da eternidade, a gente tem que ter calma e orar um pouco para poder entender o que é isso. Ele é o Pai Criador. Ele criou a eternidade, queridos. E a gente fica pensando em tudo que Deus criou, tudo que Ele fez, Ele achou bom. Tudo que criou, achou bom. Foi tudo perfeito. E para que a gente possa tentar entender como Deus é grande. Deus dorme. Deus mora onde? O que é que Ele está fazendo agora? E aí a gente está tentando reduzir isso a um simples termo que se chama Pai da eternidade. Cristo. Porque o texto fala de Jesus, Pai da eternidade. E por último, irmãos, se Jesus não tivesse nascido, nós jamais saberíamos o que é paz. Porque Jesus tendo nascido, estamos vivendo em guerra. Mesmo o príncipe da paz ter nascido, é um momento pacífico agora esse, do Natal, da saudação, da comunhão, vamos jantar juntos. Momento de paz. Príncipe da paz. Essa paz que não é apenas uma pacificação, não é só aquilo que você vê duas pessoas brigando, você vai e pacifica, né? Acaba a briga, não, deixa para lá, mas continua a intriga no coração. Quanto a Cristo, não, queridos. Quando fala de príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre reconciliação perfeita, que nós todos precisamos, de estarmos reconciliados com Deus, de saber que Jesus, Ele é príncipe da paz, Ele gerencia a paz de Cristo é algo maravilhoso. Ter a paz de Cristo, eu acredito que se temos que pedir alguma coisa sempre a Deus, dá-me paz no meu coração, porque viver em paz é a melhor coisa do mundo. Estar em paz consigo mesmo, com o próximo, com Deus, e gerar essa paz, sermos pacificadores. Pacificador, irmãos, não é só o que aparta uma briga. Pacificador é aquele que resolve aquela intriga, que faz com que as pessoas peçam perdão e se abracem de novo. Essa é a pacificação. Não é só apaziguar, mas o Senhor Jesus, Ele veio para, sobretudo, resolver essa intriga de Deus com o homem. Do homem com Deus, aliás, porque o homem pecou. Mas Jesus Cristo, como príncipe da paz, Ele veio trazer a paz entre nós e Deus. E isso
Para nós é que, irmãos, tem sentido na nossa vida religiosa. Temos um mediador. Estamos falando de Cristo, nascimento de Cristo. Nesse texto, que Jesus nasceu com essa incumbência. Jesus nasceu com esta missão. A principal missão de Deus foi religar o homem a Deus. Religião, religar. Trazer de volta o homem para Deus. Deus mandou seu Filho para fazer essa religação que foi perfeita. E agora nós temos essa graça, dessa reconciliação. E podemos adorar o Príncipe da Paz. Jesus é tudo isso. E se ele não tivesse nascido, irmãos, seria um desastre para o mundo. A gente pensa assim, Jesus nasceu e ainda assim está havendo várias guerras nos nossos dias. Guerras. Então, graças a Deus, irmãos, nós temos um Deus que é pacificador, temos um Deus que fez conosco a paz. Não há coisa melhor do que você estar em paz com Deus e com o próximo. Não há coisa melhor do que você estar em paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Porque muitas vezes o homem briga consigo próprio. Não gosta de si, a falta de autoaceitação. Nós precisamos pedir a Deus: Pai, ajuda-me, dá-me a graça do contentamento, irmãos, porque a paz é tudo que nos leva ao contentamento. Não há coisa melhor na vida do que você estar num lugar tranquilo, contente. Aí eu terminaria essa pregação fazendo essa pergunta: meu irmão, minha irmã, nesse Natal, agora aqui, nesse exato momento, você está contente consigo mesmo? Que Deus nos abençoe. Amém. Porque o melhor Natal que pode existir é aquele em que a gente está contente consigo mesmo. Se não houver mais nada, mas já está bom, porque Jesus é a minha paz. Ele é o meu Deus, em quem eu confio. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que Ele nos abençoe.